Boa noite a todos e a todas, pessoas que estão nesse momento ouvindo esse podcast, todos irmãos do Ideal Espírita, do Movimento Espírita Catuense. O nosso podcast da noite tem como tema o esquecimento do passado e nós vamos iniciar o nosso bate-papo da noite com a breve introspecção, reflexão sobre cada um de nós, sobre nossas histórias, sobre os nossos contextos e refletindo assim, pedindo a Deus, aos irmãos de luz, que nos auxilie sempre para que possamos ter o melhor esclarecimento possível acerca de cada um de nós, de cada uma de nossas existências, cada uma de nossas histórias particulares. E para falar desse tema que é tão instigante, esquecimento do passado, nós vamos acessar dois ícones importantes da doutrina espírita, que tem um manancial muito grande de teorias, comprovações e constatações. Nós iniciamos falando sobre a questão 392 do Livro dos Espíritos, que fala no capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. E Kardec perguntou aos espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos responderam: não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Olha que coisa importante. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Os espíritos respondem que nós, cada um de nós aqui encarnados hoje, compondo um corpo físico, biológico, esquecendo de nosso passado, de nossas existências pretéritas, de vivências e experiências pretéritas, podemos ser senhor de si, ou seja, podemos agir de maneira livre, se apropriando do livre-arbítrio que a própria misericórdia divina nos deu também, para que pudéssemos reescrever novas páginas do livro das nossas existências a cada oportunidade reencarnatória. E o espírito Miramês comenta essa resposta, comenta essa pergunta através da resposta, dizendo o seguinte: o espírito não perde as lembranças do passado. O fenômeno que ocorre no transe da reencarnação é apenas um esquecimento temporário e não o perde para sempre. Ou seja, no processo reencarnatório, o espírito perde momentaneamente essa lembrança do passado, porque é necessário, se faz necessário. O esquecimento das vidas passadas é uma bênção de Deus para manter a alma preocupada com a sua vida presente. As lembranças do pretérito somente servem de lições quando o aluno delas carece. Quem são esses alunos? Somos nós aqui reencarnados. Deus é tão bom e justo que nos dota de possibilidades para carregar todos os nossos registros escritos por nós mesmos, toda a nossa condenação sem que nos lembremos. Olha que maravilha! Olha a misericórdia divina agindo sobre nós.
Deus nos oportuniza a reencarnação para que possamos, volto a dizer, reescrever novas histórias, novos capítulos desse novo livro que é a nossa existência, nova existência. E ao mesmo tempo ele nos permite que seja esquecido momentaneamente esses registros do passado, que nada são mais que escritos por nós mesmos, são nossos atos, são as nossas ações. Para limpar o passado da consciência, é preciso que se faça o bem nessa estadia do planeta, que se use de todas as oportunidades e se confie em Jesus, que Ele ajudará em todos os movimentos para a caridade. Continua Miramês comentando, dizendo que o acervo de registro do passado do espírito é enorme, de maneira que não se pode avaliar. As condições do cérebro só permitem registrar alguma coisa que a consciência oferta. Ou seja, as lições são gradativas no percurso da vida física. Por que ocorre de maneira gradativa? Porque à medida que vamos crescendo, adquirindo conhecimento, a partir de novas vivências, de novas experiências, vamos amadurecendo essa consciência, avançando no sentido de adquirir um amadurecimento espiritual e, consequentemente, evolutivo, moral e espiritual, para que possamos, no momento exato, de acordo com a necessidade de cada um, acessar esse arquivo mental. E não é preciso que alguém nos diga que podemos avaliar o que fomos no passado, analisando nossos impulsos do presente. O melhor mesmo é recordar o bem e fazer o melhor. Se nos olharmos para dentro de nós mesmos, com carinho, com paciência, com tolerância, com indulgência, nós vamos saber realmente quem fomos. Nós vamos encontrar esses registros dessas vidas lá do passado. Nós vamos encontrar essas respostas em nós mesmos. E aí a gente vai entender, sim, a misericórdia divina sobre nós, nos permitindo que o esquecimento do passado seja temporário. Porque quando regressamos à pátria do espírito, nossa pátria de origem, nós readquirimos essa consciência, a fim de que possamos analisar tudo aquilo que tínhamos em arquivo e tudo aquilo que trouxemos nessa nova bagagem da nossa existência vivida recentemente. E aí é importante que entendermos que o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Reconhece nelas as que te odiaram, ou quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, como se sentiria essa pessoa ao se deparar com o outro e ter em memória viva tudo aquilo que aconteceu no passado? Imaginemos. Isso está muito bem colocado no item 11 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Fica a dica para quem mais quiser se aprofundar sobre essa temática que é instigante, né? Esquecimento do passado. Então, precisamos entender que tudo aquilo que temos é necessário para o nosso processo evolutivo. E nesse processo de esquecimento do passado, existem também os benefícios, que o principal é evoluir para a perfeição. Portanto, conhecer o que fez em outras existências de nada adiantará. Temos que viver o presente, procurando plantar boas sementes no caminho para que possamos evoluir. É preciso considerar também que cada existência é para ele, nós, espíritos encarnados, um ponto novo de partida. Pouco importa saber o que fomos, e suas tendências, nossas tendências atuais, indicam o que lhes resta a corrigir em si mesmo.
É sobre isso que nós devemos concentrar toda a nossa atenção. E Emmanuel, nosso grande amigo espiritual, ele faz o seguinte questionamento. Assim, para que rebuscar no passado os fatos que devem presentemente ficar no esquecido? Olha que questionamento sábio, maravilhoso de Emmanuel. Para que buscar no passado aquilo que precisa ser esquecido por natureza? Para que precisamos avançar, evoluir, nos burilarmos, nos reescrevermos. Então fica a dica para melhor compreensão. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 11, Esquecimento do passado, do Evangelho segundo o Espiritismo. E a questão 392 do Livro dos Espíritos. E aqueles que tiverem oportunidade, acessem por completo todo o comentário do nosso irmão Miramês. E que essa mensagem, esse podcast possam ter instigado um pouquinho a curiosidade de vocês em procurar conhecer o momento presente que cada um de nós estamos vivendo. Vamos viver o presente, vamos buscar observar quem somos, o que estamos fazendo, por quê, para quê, no atual contexto, no atual momento. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, que o amor do Pai nos una cada vez mais e que os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possam esclarecer as nossas mentes, para que tenhamos o entendimento mais clarificado diante de nós mesmos e que possamos, ao refletir o espelho de nossas vidas para conosco, entender o que ainda é necessário ser feito. Boa noite, abraço fraterno a todos.